Sr. Chan, sinto muito. Você tem câncer gástrico em estágio terminal. Você não tem muito tempo de vida. Resultados de exames médicos. Jinyu, Alô? O que foi? você ainda está ocupado. Tenho algo para lhe contar. Estou ocupado. Resolva seus próprios problemas. Tem Jinyu. Estou morrendo. Todos me invejam por ter uma esposa tão linda e competente. Uma saiu como esposa, mas nos 5 anos em que somos casados, fui um marido que vive em casa, por causa da carreira dela, apenas para ser recebido, com nada além de desprezo. Acordo de divórcio. Já que minha existência é sem sentido, é melhor eu fazer um corte limpo. Signatário Shen Wu. Tang Jinyu, a CEO do grupo Tang. Estou de volta. Você tem algo a me dizer? Tang Jinyu. Vamos nos divorciar. O que você disse? Já preparei os papéis do divórcio. Apenas assine-os. Vamos nos separar em bons termos. Chen Lu. Vejo que você se cansou da vida fácil, depois de casar com uma família rica por todos esses anos, e agora começou a causar problemas, não é? Me ameaçando com um divórcio. Você é absolutamente irracional. Eu já os assinei. Vou deixar a residência Tang hoje à noite. Deixei a aliança de casamento aqui para você. Cuide-se. The film was translated and narrated by M Media. Senhorita. O jovem mestre está partindo, porque você não pede para ele ficar. Senhorita. Não precisa. Vou contar até 3. Ele voltará obedientemente. 3. 2. Oh. Senhorita. O jovem mestre realmente não voltou. Parece que desta vez ele realmente pretende ir embora. Então deixe que ele vá embora. Eu não acredito que ele possa simplesmente abrir mão de sua posição como genro da família Tang. Acordo de divórcio. Chen Lu já voltou para pedir desculpas. Ainda não. Ele tem um temperamento difícil. Devo ligar para ele. Não precisa. Ele está acostumado a ser mimado, já que ele está determinado a sair e sofrer um pouco. Deixe que ele fique lá fora. Quando ele não aguentar mais e perceber onde estava errado, ele voltará naturalmente por conta própria. Porque este mingau tem um gosto diferente de antes.
Retornando ao assunto, senhorita. O mingau que você costumava tomar era algo que ele precisava levantar às 5 da manhã para preparar, gastando 3 horas inteiras, preparando apenas para você. Foi ele quem preparou pessoalmente para mim. Às 5 da manhã? É verdade. Nos 5 anos em que estiveram casados, ele não apenas levantava cedo todos os dias para preparar seu café da manhã, mas também preparava seu banho antes de você chegar do trabalho. Eu me casei com você, não para você viver uma vida de luxo. Embora você venha de uma cidade pequena e de uma família simples, você não deveria ser incapaz de, ao menos, preparar um banho, deveria? Desde então, qualquer coisa relacionada a você. O jovem mestre cuidava pessoalmente, nunca deixando ninguém mais tocar. A família Chen nunca o tratou mal. Não importa como ele haja, ele não deveria simplesmente... Irmã, vamos beber um pouco. Saia. Lee Siro. Yoyo. Chen Lu sabe que você tem câncer gástrico em estágio terminal. Ele nunca a deixaria sair para beber. Como você o convenceu a deixá-la vir aqui? Verdade. Todos no círculo social de Pequim sabem Wang Yana. que aquele seu genro é o mais rigoroso de todos. Ele nunca a deixa beber. Exatamente. Yang Xian. Da última vez que tentamos fazer a senhorita beber, Chen Lu bebeu 2 garrafas de destilado por ela e acabou na emergência. Ele quase perdeu a vida. Yoyo, estou falando com você. Por que você não diz nada? Onde está Chen Lu? Ele estava fazendo uma birra e voltou para sua cidade natal. Yoyo, de que você está falando? Chen Lu não tem um lar há muito tempo. O que você disse? Depois que os pais de Chen Lu faleceram, a casa de sua família foi tomada por seus parentes cruéis. Você não sabia disso? Chen Lu é órfão há muito tempo. Deixe-me perguntar uma coisa. O fato de Chen Lu ter se tornado órfão, você sabia disso? Estou ciente, senhora. Chen Zixia, assistente de Tang Jinyu. 3 anos atrás, os pais do jovem mestre morreram em um acidente de carro. Seus corpos nem sequer foram encontrados intactos. Foi um golpe devastador para ele. Por que ninguém me contou? Seiyu Tang. Ele queria te contar na época, mas você estava no meio do lançamento da sua empresa. Ela tinha acabado de abrir o capital. Você estava no auge do seu sucesso. Você não o deixava mencionar nada sobre a família dele. Eu não deixei ele tocar no assunto. Quando a empresa abriu o capital, cada acionista foi recompensado com uma vila. Chen Lu. Alô? Alô, Jinyu, você. Onde você está agora? Meus pais. Chen Lu, agora é horário de trabalho. Não me incomode com esses assuntos familiares triviais. Vamos continuar. Será que fui eu quem estava errada? É por isso que Chen Lu quer o divórcio. Seiyu Tang é o jovem mestre ao telefone. Chen Lu. Chen Lu, você finalmente percebeu que estava errado. Seiyu Tang, sou um bom amigo de Chen Lu. Senhora, estou entrando em contato hoje porque eu queria lhe perguntar, já que você e Zhao Lu estão divorciados, como a propriedade será dividida? Ele não entra em contato há um mês. E a primeira coisa que ele pede é dinheiro. Quando Chen Lu se tornou tão materialista, Senhorita, não estamos pedindo muito. Apenas 100 mil. diga ao Chen Lu, se ele quer dinheiro, que venha buscar pessoalmente. Alô? E eu aqui, sentindo que devia algo a ele. Acontece que ele fez tudo isso apenas para conseguir dinheiro. Você foi casada com Tang Jinyu por tantos anos, e eu liguei para pedir ela 100 mil, e ela nem sequer quis mudar. Ora, pare de procurá-la. Zhao Lu, você está tão doente. Porque você não conta para ela. Ela está ocupada com o trabalho. Não adianta falar com ela. Mas a sua doença. Não temos dinheiro suficiente para continuar o tratamento. Poder viver por mim mesmo por um dia antes de partir. Vale a pena.
Jalu. Jalu. Doutor. O paciente está em estado crítico. Preparem a emergência imediatamente. Seiyu Ten, você realmente não vai dar dinheiro ao jovem mestre? E se ele realmente tiver uma emergência? Que tipo de emergência ele poderia ter? Será que eu tratei mal todos esses anos? Eu sei que ele gosta de pintar. Pigmentos importados. Pincéis de pelo de lobo. Cavaletes alemães. Não são todos de primeira linha. Ele poderia simplesmente vender alguns deles. E seria o suficiente para se sustentar por um tempo. Mas você sabe. Por que ele não os vende? E por que ele insiste em me pedir dinheiro? Porque ele é ganancioso e insaciável. Ele nunca sabe quando estar satisfeito. Ele tinha uma vida perfeitamente boa, mas insistiu em fazer uma cena e pedir o divórcio. Eu realmente não sei o que ele está pensando. Mas, pelo que sei, os materiais de pintura que você deu a ele, e a caixa de arte que ele sempre usava. Quando o jovem mestre partiu, ele não levou nada consigo. O que você disse? Eu disse. Aqueles materiais de arte ainda estão todos no estúdio do jovem mestre. Se você não acredita em mim, pode ir e ver por si mesma. Impossível. Ele valorizava tanto estas coisas. Por que ele não as levaria consigo? Ele. Ele pintou tantos retratos meus. Será que eu realmente o entendi mal? Seiyu Ten, as pinturas do jovem mestre são todas de você. Ele partiu de forma tão decidida. Ele estava claramente decidido a se divorciar de você. Não. Impossível. Ele deve estar se fazendo de difícil. Não vou cair nessa. Seiyu Ten. Chenlu. Por que eu sonhei que ele morreu? Chen Zixia. Seiyu Ten, algo está errado. Chenlu. Ele ligou de volta recentemente? Não. Seiyu Ten. Seiyu Ten. Você não dormiu a noite toda de novo. Eu não consegui dormir. Não está na hora de trabalhar? A senhora Lee Siro está esperando por você na empresa. Ela diz que é urgente. Entendido. Jinyu. Agora que somos casados, nossas coisas devem ser mantidas juntas. É isso que significa ser um casal. De agora em diante, estarei sempre ao seu lado. Mentiroso. Jinyu, olhe. Esta é a caneca que acabei de comprar hoje. De agora em diante, nossas coisas virão sempre em pares. É lindo.
Você precisava de mim para algo. Você finalmente veio. E o Joe vai dar uma festa hoje à noite. Ele convidou todos os nossos antigos colegas para a mansão Fuyui. Ele disse especificamente que você precisa ir. Eu não vou. Porque você Iso e um Joe não costumavam ser perdidamente apaixonados. Se você não tivesse se casado de repente com Chen Lu, seus filhos com ele já estariam com idade suficiente para correr por aí. Su Joe esperou por você todos esses anos. Você não se sente nem um pouco comovida? Ainda tenho que esperar Chen Lu voltar. Você não gosta do Chen Lu, gosta? Como isso é possível? Como eu poderia gostar de Chen Lu? Vamos. The film was Mais uma. translated Que ama sem and saber. narrated by M Media. Você não gosta do Chen Lu, gosta? Chen Lu, se você tem coragem, nunca mais volte. Senhorita. Enquanto limpávamos o quarto do jovem mestre, encontramos algo. O que foi? É um telefone antigo que pertencia ao jovem mestre. Há vídeos nele. Espero que você dê uma olhada. Chen Lu, que truque novo você está armando agora? Hoje é 29 de maio, 2019. Jinyu, nós nos casamos. Sinto-me tão feliz. Jinyu. Hoje é o primeiro dia do ano novo lunar, 2020. Feliz ano novo. Você trabalha há meio ano e ainda não voltou. Eu nem sei se você tem comido e dormido bem. Olha, comprei um livro para você. É um livro muito bom. Quando você voltar, lerei para você. Outono de 2021. Você raramente está em casa, e mesmo quando está, você ainda está trabalhando, com um trabalho tão intenso. Receio que você não consiga aguentar por muito tempo. É o inverno de 2023. Eu ouvi dizer que você gosta de alguém. Devo deixar para lá? O que é isso? Um novo jogo de gato e rato. Senhorita, se você não entender. Vamos verificar o quarto do jovem mestre. Cinco horas da manhã, Jinyu precisa ir trabalhar. Preciso me levantar e fazer um mingau dela. O estômago sensível precisa ser cozido lentamente em uma panela de barro. Jinyu gosta de sopa de galinha sedosa, mas não deve levar muito sal. Jinyu é alérgica a mangas. De agora em diante, não haverá uma única manga nesta casa. O 18º dia do 12º mês lunar. Jinyu tem uma viagem de negócios para a cidade de Ai. Preciso tirar o cachecol de Casemira dela, com antecedência. Dia de Ano Novo. O Festival das Lanternas, o Festival Kizi. Foi somente após nosso jovem mestre partir, e nós estarmos limpando o seu quarto, que encontramos esses bilhetes. Em cada um desses bilhetes, esses pequenos e grandes assuntos estavam registrados. Somente alguém que realmente te ama faria tais coisas. Senhorita, se você perder nosso jovem mestre, você definitivamente irá se arrepender. Não. The film Eu não was vou me translated arrepender. and narrated by M Media. Absolutamente não. Eu absolutamente não vou me arrepender. Senhorita. De hoje em diante, ninguém tem permissão de mencionar o nome de Chen Lu novamente. Ajam como se ele estivesse morto. Senhorita. Em cirurgia. Doutor, como está meu amigo? O estado do Sr. Chen é terminal. Continuar o tratamento só aumentará o sofrimento dele. Você deveria apenas se despedir dele como deve. A condição do Sr. Chen é reversível. Tratamentos adicionais só aumentarão o sofrimento dele. Você deveria apenas se despedir dele. A hora. Já Lu, você acordou. Eu sabia que você não morreria. Vou levar você para encontrar Tainjinhu.
e pedir que ela o leve para o exterior para tratamento. Ela nem quer me ver. Porque eu deveria implorar para que ela me salve. Mas... Agora... Prometa-me. Tudo bem. Eu prometo a você. Agora posso descansar em paz. Já, Lu. Por que eu sonhei com a morte de Chen-Lu de novo? Chen Zixia. Seiyu Tang. Ainda não há notícias sobre o paradeiro de Chen-Lu? Não, desde que ele fez aquela ligação, não houve mais notícias. Então vou até Jianyan, e o tragam de volta para mim. Você tem alguma mensagem para ele? Diga a Chen-Lu. Contanto que ele esteja disposto a voltar. Eu pagarei qualquer preço. Sim. Chen Zixia. Chen-Lu foi encontrado? Sinto muito, Seiyu Tang. Procuramos por uma semana inteira, mas ainda não o encontramos. The film was Chen-Lu, translated se você and tem coragem, narrated nunca by mais volte. M-Media. Minha jovem, ouça o meu conselho. Se você realmente se importa com Chen-Lu, vá buscá-lo de volta. Não espere até tê-lo perdido, para se arrepender. Ridículo. Eu sou a única herdeira da família Tain, uma força a ser reconhecida no mundo dos negócios. Como eu poderia me curvar diante de um homem? Assistente. Deixe-me atender esta ligação. Alô? O que foi? O que você disse? O que há de errado? Eu acho que... Eu sei onde Chen-Lu está. Onde ele está? Vila 51, Estrada da Jiang. Prepare o carro. Eu mesma vou buscá-lo. Yoyo. Antes de entrar, você deve se preparar mentalmente. Preparação? Que tipo de preparação mental? Chen-Lu não entra em contato há meses. Nenhuma única palavra. Que tipo de preparação mental ele espera que eu tenha? Tang Jinil. Ouça o meu conselho. Você precisa se preparar mentalmente. Caso contrário, tenho medo de que você não consiga suportar. Esqueça. Afinal, temos 5 anos de memórias. Vou dar a ele mais uma chance. Chen-Lu, saia daí agora mesmo. Profundamente lamentado. Quem é este? Senhorita. A senhora veio para comparecer ao funeral do Sr. Chen-Lu. Chen-Lu? Funeral? Não. Como isso pode ser possível? Yoyo, não seja tão emotiva. Talvez seja tudo mentira. Chen-Lu tem muita sorte. Ele não encontraria um desastre tão facilmente. Certo. Você está certa. Chen-Lu não pode estar morto. Esta deve ser a maneira dele de se vingar de mim. Ele está usando métodos tão extremos. Só para me fazer arrepender. Livrem-se deste memorial imediatamente.
Eu quero ver Chen Lu. Traga o Chen Lu para fora. Caso contrário, eu destruirei este lugar. Tire suas mãos imundas de cima dele. Não toque em Chen Lu. Agora. Você deve ser o bom amigo de Chen Lu. Shen Haoran, certo? Onde está Chen Lu? Onde ele está? Eu quero vê-lo. Você é digna de vê-lo. Eu sou a esposa dele. Esposa do Xiao Lu. Ela não estava morta quando sua família apontava o dedo para ele chamando-o de fracassado. Quando seus amigos o forçavam a beber 2 garrafas de licor. Quando ele foi diagnosticado com câncer gástrico em estágio terminal. Como eu não sabia que ele tinha uma esposa. Câncer gástrico em estágio terminal? Chen Lu é perfeitamente saudável. Como ele poderia ter câncer gástrico em estágio terminal? Xiao Lu, você ouviu isso? Esta é a esposa que você amou tão profundamente por anos. Ela nem sabia que você tinha câncer gástrico em estágio terminal. Chega, Chen Lu, esta é a sua maneira de se vingar de mim, certo? Você passou por todo esse trabalho para me atrair aqui, só para me ver arrepender. Agora que expus seu plano, apareça agora mesmo. Yoyo, não seja assim. Talvez Chen Lu realmente esteja. Ele só está chateado comigo. Ele não estaria disposto a morrer. Tang Jinyu, o que você está tentando fazer? Você quer que eu acredite que Zhao Lu morreu? Absolutamente impossível. Vou abrir o caixão e realizar uma autópsia. Tang Jinyu, sua monstra. Ele já se foi. Você não pode simplesmente deixá-lo descansar em paz. Se você fizer isso, enfrentará o karma. Contanto que eu possa provar que Zhao Lu não está morto. Que importa se eu sofrer as consequências? Eu sabia. O caixão está vazio, afinal. Tudo isso foi uma armação que vocês orquestraram para me enganar. Chen Lu não está morto de jeito nenhum. Chen Lu, não tenho mais tempo para tolerar seus disparates. Vou contar até 3. Se você não aparecer até lá, nunca mais nos veremos. 3. 2. Oh. Sr. Shan, seguimos suas instruções. E procedemos com a cremação do seu amigo. Esta é a urna do Sr. Chen Lu. Aceite meus pêsames. Cisas. Você não queria ver o Zhao Lu uma última vez? Bem. Agora você viu. Eu não acredito. Você está mentindo para mim. Eu queria que o Zhao Lu vivesse mais do que qualquer um. Mas ele morreu. Até uma canalha como você ainda está viva. Mas ele se foi. Impossível. Você acha que pode usar uma urna barata para me fazer acreditar que Zhao Lu morreu? Encontrem-no para mim. Tang Jinyu. Zhao Lu lhe deu uma chance, mas você não a aproveitou. No dia em que o Zhao Lu foi diagnosticado com câncer gástrico em estágio terminal, ele ligou para você, mas você disse que estava ocupada no escritório. Mas adivinha? Naquele dia, Zhao Lu estava parado no corredor do hospital, vendo você sair com seu antigo amor por causa da hipoglicemia dele. Tang Jinyu, negligenciar seu próprio marido para acompanhar um antigo amor patético. Você é humana. Alô? O que foi? Jinyu. Onde você está? Jinyu, estou com dor de cabeça. Estou muito ocupada no escritório. Resolva você mesma o que quer que seja. O maior desejo do Zhao Lu antes de morrer era cortar todos os laços com você. Assine estes papéis de divórcio imediatamente. E vá encontrar seu antigo amor. Assine-os, Tang Jinyu. Deixe o Zhao Lu seguir para o pós-vida com a ficha limpa. Chen Lu. Eu não acredito que você morreu. Assinei os papéis do divórcio. Se você os quer, venha buscá-los você mesmo. Investigue. Quero encontrar Chen Lu. Se ele estiver vivo, quero vê-lo. Mesmo que esteja morto, quero ver o corpo. Sim, Seiyu Tang. Nós nunca conseguimos rastrear o paradeiro do jovem mestre.
Talvez o jovem mestre realmente. Se ele não puder ser encontrado em Jianyan, então procurem em outro lugar. Zhongxia é tão vasta, que não acredito, que não haja nenhum rastro dele. Sim, seu subordinado fará todo o possível, para encontrar os rastros do jovem mestre. Senhora Li, o Seiyu Tang sempre detestou o jovem mestre, não foi? Por que uma reação tão grande? Ao saber da notícia de sua morte, essa reação já é considerada leve. A dor de perder um ente querido é frequentemente sentida apenas em retrospectiva, quando Jinil finalmente cair em si. Receio que ela ficará ainda mais devastada. Alô? Senhor Chen, seu amigo acordou. Você deve vir ao hospital imediatamente. Já Lu acordou. Certo, estou a caminho. Chen Lu, acorde. Já Lu, você finalmente acordou? Já Lu. Eu não tinha morrido? Do que você está falando? Você não está vivo e bem? The Você film me was assustou até a morte. translated and Nunca mais diga narrated essa by palavra. M-Media. Quem se salva de um perigo tem boa sorte. A Seiyu Tang do grupo Tang, Tang Jinil, suspendeu todas as parcerias da empresa, devido ao luto pela perda de seu marido. Já Lu, me desculpe. Eu não discuti isso com você. Antes de mentir para a Tenjinyu e dizer que você estava morto, eu realmente não queria deixar aquela mulher canalha viver tão confortavelmente. Está tudo bem. Agora que sobrevivi a isso, finalmente caí em mim. Eu costumava passar todo o meu tempo correndo atrás dela, vivendo como uma sombra, o que era completamente inútil. Você tem razão, de agora em diante, nós dois precisamos viver para nós mesmos. Agora, você deve ter pegado muito dinheiro emprestado para me salvar desta vez. Não, de jeito nenhum. O fato de você ter conseguido acordar desta vez é tudo graças à Dra. Ken. Ela não apenas salvou sua vida com medicamentos, mas também nos ajudou a solicitar o subsídio de caridade do hospital. Então as contas médicas foram todas dispensadas. Dra. Ken? O que foi? Sinto que já conheci esta Dra. Ken antes. Você está em coma há tanto tempo. Como você poderia ter conhecido a Dra. Ken? É verdade. Acho que só terei que esperar até estar totalmente recuperado. E então agradecerei devidamente a Dra. Ken. Acordo de divórcio. Seiyu Tang. Chen Du foi encontrado. Seiyu Tang, você assinou o nome errado neste documento. Acordo de cooperação com a floricultura. De agora em diante, fora assuntos relacionados a Chen Lu, não me incomodem com mais nada. A felicidade é o tipo de coisa que você só começa a perceber lentamente, depois de perdê-la. Seiyu Tang, por que você tem que se submeter a isso? Senhorita. Minha cabeça dói tanto. Onde está Chen Lu? Diga a ele para vir aqui e fazer uma sopa para minha ressaca. Senhorita, por que você voltou a beber tanto? Seu marido não está aqui. Você precisa cuidar de si mesma. Chen Lu. Chen Lu. Aquele desgraçado sem um tostão, Chen Lu. Ele não conseguiu sobreviver lá fora. E agora finalmente sabe que deve voltar. The film Entendo. was Ele deve ter translated percebido and que não narrated consegue by sobreviver M-Media. longe da família Tang. É uma pena que a família Tang não seja um lugar onde ele possa simplesmente entrar e sair como bem entende. Ele é seu cunhado. Tang Zeu, é assim que você fala com ele? Irmã, você não tem estado no escritório nestes últimos dias? Porque você voltou de repente? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Jinil, a mãe sabe.
Que, desde que Chen Lu fugiu de casa, você não tem estado de bom humor. E veja só. Yunzhou está de volta ao país há algum tempo. Por que você não deixa que ele venha lhe fazer companhia? Mãe. Meu período de 30 dias de divórcio com Chen Lu nem sequer passou ainda. Por que você tem tanta pressa em me empurrar outra pessoa? A mamãe só está preocupada com você. Você foi impulsiva. Quando se casou com Chen Lu no início, e você nem gostava dele, não é? Agora que você está se divorciando, é perfeito. Você foi quem me incentivou a casar naquela época. E agora é você quem me força a me divorciar. Mas Chen Lu, ele é apenas o encostado inútil. Que não é de ajuda nenhuma para nossa família. Esse Yunzhou. Ele é diferente. Ele é o único filho da família Zhou. E ele está esperando por você há 5 anos inteiros. Ele é um bom homem. Veja, a mamãe está fazendo tudo isso para o seu próprio bem. Senhorita, cale a boca. Não quero ouvir o nome Zhu Yunzhou nunca mais. Senhorita, por favor, acalme-se. O que você ainda está fazendo parado aí? Saia daqui. Irmã. Não importa o que aconteça, a mamãe está fazendo isso para o seu bem. Porque você está tão brava. Mãe. Lembro-me de que os exames de saúde mensais da família Tang são organizados por você, não são? Você. Por que você está pensando nisso de repente? É o Chen Lu? Ele disse algo para você? Deixe-me lhe dizer. Esse Chen Lu, não sai uma palavra de verdade da boca dele. Ele está fingindo estar doente na sua frente de novo, dizendo que nós o maltratamos. Não foi Chen Lu quem me contou. Então você está suspeitando que a mamãe o está maltratando intencionalmente? Nossa família Tang não é uma casa pequena e insignificante. Nós temos nosso próprio médico particular aqui. Chen Lu não está doente de forma alguma. Ele deve estar mentindo. Vá chamar o médico particular aqui. Eu quero ver que tipo de jogo esse Chen Lu está jogando. Senhorita, jovem mestre, eu sou o médico particular da família responsável pela manutenção da saúde. Estou lhe perguntando, qual é a condição física de Chen Lu? Em resposta à senhorita, o jovem mestre vem sofrendo com dores de estômago frequentes, todos os dias desde 6 meses atrás. Ele tem tomado remédio para o estômago, mas simplesmente não houve melhora. Por que você não me contou? Senhorita, a senhora deu instruções no dia em que a senhora e o jovem mestre se casaram, de que, enquanto ele não estivesse morrendo, não deveria vir incomodá-la. O que você disse? Jovem mestre, o senhor estava apenas exausto, e com um pouco de hipoglicemia, por isso caiu do andar de cima. Já foi tratado. Obrigado, Dr. Da. Tudo bem, descanse um pouco. Senhorita, Jinyu. Senhorita, eu já tratei os ferimentos do jovem mestre. A menos que ele morra. Não me perturbe com mais nada. É bom que tenha ouvido isso. Vou avisá-la mais uma vez. Embora sejamos casados, espero que você se mantenha na sua. E não cobice nada nesta família. Você entende? Então, e quanto aos relatórios dos exames médicos? A condição física dele é tão ruim, e ainda assim você me manteve no escuro. Que relatórios de exame médico? A nossa família Tang não faz exames físicos mensais. Não me diga que Chen Lu não fez nenhum exame. Irmã, não é normal que não existam relatórios médicos para ele. O sobrenome dele é Chen, não tem. Ele nunca fez parte da nossa família para começo de conversa, porque ele deveria ser incluído nos exames. Não me diga que você o impediu intencionalmente de fazê-los. Genil. Desde que aquele Chen Lu fugiu de casa, como você se tornou uma pessoa diferente? Sempre interrogando todo mundo? Você não era assim antes. Você não se importa com ele? Eu simplesmente não entendo. Nossa família Tang faz exames mensais. Porque ninguém sabe que ele tem câncer gástrico em estágio terminal? Câncer gástrico em estágio terminal? Alguém com a vida que ele leva. Quem se importa se ele tem câncer gástrico em estágio terminal ou não? Irmã, porque você está agindo de forma tão estranha. Você não se apaixonou por ele, se apaixonou. Tio Zhen, peça ao jovem mestre e à senhora que se retirem. Irmã, o que há de tão bom naquele fracassado do Chen Lu? Porque você não consegue tirá-lo da cabeça.
Que tipo de poção do amor ele lhe deu, irmã? Jovem mestre, fale menos, por favor. Isso mesmo. O que há de tão bom nele? Por que não consigo tirá-lo da minha mente? Chen-Lu. Onde você The está? film was translated and narrated by M Media. Yoyo. Você realmente deveria considerar os sentimentos de Chen-Lu. Ele é, afinal, seu marido legítimo. Para mim, ele é apenas uma ferramenta. Eu não gosto dele. Eu não gostava antes. E certamente não gosto agora. Tudo o que me lembro é que quando Zhu Yunzhou terminou com você e foi para o exterior, ele desapareceu por 5 anos. E durante esses 5 anos, foi Chen-Lu quem ficou ao seu lado. Agora que você está cuidando de Zhu Yunzhou, o que se espera que Chen-Lu pense? Não há nada entre Zhu Yunzhou e eu. Estou apenas ajudando-o, por respeito aos laços entre as famílias Zhu e Tang. Isso é o problema? Além disso, Chen-Lu nem se importa. Você não fechou os olhos há vários dias e noites. Você deveria ir para casa e descansar um pouco. Aquela casa está cheia da presença de Chen-Lu. Eu não quero voltar. Ainda não há notícias de Chen-Lu? As pessoas que enviei já estão procurando em todos os principais hospitais da cidade de Yan. Acredito que teremos resultados em breve. Minha mãe e meu irmão não têm permissão para colocar os pés nesta casa novamente. Sem a minha autorização, o médico da família deveria fazer um check-up mensal no meu marido. Além disso, Seiyu Tang, você já cuidou de todas essas coisas. Além disso, você já fez o suficiente. Então, por que ele não volta? Chen-Lu. O que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que você não comeu nada o dia todo. Fiquei muito preocupada. Então cozinhei para você pessoalmente e trouxe para você. Eu não preciso disso. Seiyu Tang, por favor, coma apenas um pouco. Quando ele estava aqui, ele se importava com sua saúde mais do que tudo. Se ele a visse assim, ele ficaria de coração partido. Canja de arroz com acompanhamentos? Chen-Lu, você realmente confunde a propriedade da família Tang com o barraco na sua cidade natal. Pensei que você estivesse com problemas estomacais ultimamente. Então, aprendi especialmente a fazer um mingau de casa. A canja da sua terra. Até as refeições dos empregados em nossa casa Tang são 3 vezes mais refinadas que isso. Isso é lixo de classe baixa. É tão brega. Jogue tudo isso fora. Lembre-se do seu status atual. Eu não quero ver esse tipo de coisa acontecer uma segunda vez. É verdade. Afinal, ele é homem íntegro. Foi por minha causa que ele aprendeu a cozinhar. Acontece que, do início ao fim, quem não soube valorizar fui eu. Jinyu, Chen-Lu ainda está bravo pelo que aconteceu naquele dia, e por isso ele não voltou. Ele está sendo muito mesquinho. De qualquer forma, vamos comer primeiro. Cuidar da sua saúde é o que importa. Eu me lembro que a primeira vez que Chen-Lu me trouxe uma refeição foi este mesmo prato. Jinyu, você não comeu o dia todo, não é? Seiyu Tang, seu marido é realmente atencioso. Sabendo que você estava ocupada, ele até mesmo pessoalmente cozinhou e trouxe isso para a empresa para você. Homens tão atenciosos e voltados para a família são difíceis de encontrar. Você é uma mulher de sorte, Seiyu Tang. Devemos cancelar nossos planos de jantar para hoje. A empresa é um lugar de trabalho, não é um lugar para largar essas coisas triviais. Que vergonha. Volte. Por favor. Senhor, por favor, volte por agora. Parece que, no passado, eu realmente o negligenciei demais. Assim que eu o encontrar, explicarei tudo claramente a ele. The film was translated and Seiyu narrated Tang, by M Media. temos notícias sobre o jovem mestre.
Onde ele está? Se Yu Tang. Este é o atestado de óbito do jovem mestre. Atestado de óbito. Sei o Tang. Você deve cuidar da sua saúde. Isso deve ser mentira. Eu tenho que ir encontrá-lo. Jinyu. Shenlu já morreu. Você ainda me tem. Eu sempre estarei ao seu lado. Eu não quero você. Eu só quero Chen-Lu. Eu só quero ele. Sei o Tang. Jinyu. Jinyu. Não me assusta assim, Jinyu. Chen-Lu. Ouvi dizer que você não tem onde ficar. Tem uma casa na cidade. Por que não fica lá por enquanto? Como eu poderia incomodar? Doutora Ken, você já me ajudou tanto. Não se preocupe. Aquela casa está vazia há muito tempo. Se você se mudar para lá, só precisará cuidar da limpeza. Além disso, as flores no jardim. Precisarão que você cuide delas para mim. No fim das contas, sou eu quem está te incomodando. É apenas limpar e cuidar de algumas flores. Como isso poderia ser um incômodo? Já, Lu, eu sei que você não gosta de incomodar os outros. Mas você realmente não tem para onde ir agora. Além disso, você acabou de sair do hospital. E ainda está fraco. Você não pode simplesmente se enfiar no dormitório comigo. De qualquer forma, está vazia. Se você realmente se sente mal com isso, pode retribuir o favor mais tarde. Tudo bem, obrigado, Doutora Ken. Jaulu. Você finalmente voltou. Jinyu, por que você está chorando? Eu não estive aqui o tempo todo. Eu acabei de ter um pesadelo. Jaulu, onde você está? Jaulu. Chen-Lu. Você voltou. Jinyu, você finalmente acordou. Você tem ideia. Você me assustou até a morte. Onde está Chen-Lu? Jinyu, Shenlu já morreu. Morto. Sei o Tang. O hospital diz. Este diário é o único objeto que ele deixou antes de partir. Podem todos sair. Jinyu, Senhor Zhu, você deve voltar por agora. The film was translated and narrated by M Media. Chen-Lu. Você me odeia tanto assim? A ponto de nem me contar. Quando estava doente? (17 de maio de 2018). Hoje, casei-me com Tang Jinyu. Mesmo que ela ainda não goste de mim, acredito que, se você nunca desistir, eventualmente haverá uma resposta. Tang Jinyu. Sinto muito, Jinyu. Eu me arrependo de ter te deixado. Eu não estou nada feliz agora. Tang Jinyu não me ama nem um pouco. 15 de junho de 2020. Meus pais sofreram um acidente de carro. Da noite para o dia, tornei-me órfão. Doutor, como estão meus pais? O que você quer dizer balançando a cabeça? Como estão meus pais? Eles estavam perfeitamente bem ontem. Como eles estão? Eles... Família do paciente, por favor, aceite minhas condolências. Fizemos tudo o que podíamos. Jinyu. Alô? O número que você discou está indisponível no momento. Sei o Tang. Esta é uma ligação do seu marido. Todo dia é apenas alguma bobagem trivial.
A empresa está em um momento crítico agora. Diga a ele para não me incomodar. Seiyu-ten, você realmente deveria atender. Chen-woo. Estou ocupado. Não me ligue novamente. De agora em diante, se for uma ligação de Chen-Lu, não atenda. Zhao-Lu. Você realmente me odeia tanto assim? Então você não vai nem me dar uma chance de me redimir? 15 de junho de 2022. É o aniversário do falecimento dos meus pais, mamãe e papai. Estou vivendo muito feliz agora. Não se preocupem comigo. Pequeno. Você é tão fofo. Quer vir para casa comigo? Jovem mestre. Posso ver que o senhor gosta bastante de animais, e com a senhorita mais velha sempre fora de casa. Seria bom ter um para lhe fazer companhia. Por que não lhe dá um nome? Vamos chamá-lo de Nhanyan. Nunca esquecer é ter um eco. Jovem mestre, o senhor ainda está pensando na senhorita mais velha. O que é isso? É um filhote que encontrei na rua. Ele é tão fofo. Vamos adotá-lo. É imundo. Livre-se disso até amanhã. Não quero ver isso nesta casa. Mas ele... Mas o quê? Fui eu quem realmente The film causou a was morte dele. translated and narrated by M-Media. 18 de junho de 2022. Junho foi meu aniversário. Mas ela nunca se lembra. Jinhu. É meu aniversário hoje. Você vai vir para casa jantar. Sr. Chen, seu café. Obrigado. Eu pensei que ela estivesse apenas ocupada com o trabalho, mas eu nunca imaginei que ela estivesse com Zhou. Com licença, eu gostaria de um bolo. Senhor, seu bolo está pronto. Isto é algo que preparei especialmente para você. Um bolo deve ser compartilhado com a pessoa que você ama. Eu sei. Aquele foi Zhou declarando guerra contra mim. Eu perdi completamente. 25 de junho de 2022. A comida que forcei a comer hoje. Voltou tudo. Lavei apressadamente o sangue na pia. Ralo abaixo. Se eu contasse a Jinhu que estou doente, ela seria um pouco mais gentil comigo? Chen-Lu, o que você está fazendo? Os convidados estão todos esperando lá embaixo. Por que você ainda não saiu? Não estou me sentindo bem. Imediatamente. Por que você parece tão magro? Jinhu. Se um dia eu morresse de uma doença terminal, você ficaria triste? O que você quer dizer? Estou apenas brincando com você. Na verdade, no momento em que perguntei, eu já sabia a resposta. Então, ele já tinha me dito há muito tempo. O médico disse que fui diagnosticado com câncer gástrico em estágio terminal. Talvez antes de morrer, eu devesse entregar a ela um acordo de divórcio. Se eu ainda tiver a chance de ver a Jinhu, quero dizer a ela. Por quê? Você ainda tem algo a me dizer, não tem? Seiyu-ten, o hospital diz que este diário é o único item pessoal que o jovem mestre deixou para trás antes de falecer. No hospital. Deve ainda estar no hospital. Senhorita Ten, por favor, não pergunte mais nada. O Sr. Chen foi levado às pressas para a ressuscitação de emergência enquanto estava em estado crítico. Não houve tempo para escrever nada. Então, antes de morrer, ele não deixou nenhuma palavra final? Senhorita Ten, antes que eu responda a sua pergunta, eu também gostaria de lhe perguntar uma coisa. Quem é você para o Sr. Chen? Eu sou a esposa dele. Esposa. Então, quando o Sr. Chen foi diagnosticado com câncer gástrico terminal, por que você não apareceu? Quando o Sr. Chen acordava com dor todas as noites, por que você não apareceu? Nós todos pensávamos que a esposa do Sr. Chen já havia morrido. Pare de falar. Deixem-na falar. Senhorita Chen, eu sei que seu status e posição
estão muito acima dos do Sr. Chen. Mas você é completamente indigna de ser esposa do Sr. Chen. Fiz tantas coisas para prejudicá-lo. Mas foi só depois que o perdi que percebi que tinha me apaixonado por ele, Senhorita Chen. É tarde demais. Você perdeu a única pessoa que mais a amava neste mundo. Ele nunca mais voltará. Você nem sequer tem a chance de se redimir. Alguém como você, que trai tal sinceridade, merece engolir 10.000 agulhas. Você não acabou de me perguntar quais foram as últimas palavras do Sr. Chen. Eu nunca lhe direi. Quero ficar sozinha por um tempo. Então, quando o Sr. Chen foi diagnosticado com câncer gástrico terminal, por que você não apareceu? Quando o Sr. Chen acordava com dor todas as noites, por que você não apareceu? Nós todos pensávamos que a esposa do Sr. Chen já estava morta, Senhorita Chen. É tarde demais. Você perdeu a única pessoa que mais a amava neste mundo. Ele nunca mais voltará. Você nem sequer tem a chance de se redimir. Zhao Lu. Eu estava errada. Eu realmente sei que estava errada. Zhao Lu, eu estava errada. Por favor, volte. Por favor, perdoe-me. Não, quem é você? Tang Jinil, você perdeu o juízo? Você está bem? Minha amiga está bêbada. Por favor, aceite minhas desculpas em nome dela. Você está louco. Vá para casa e procure ajuda. Garçom, outra garrafa, por The film favor. was translated and narrated Tang by Jinil, M. você está Media. tentando beber até morrer? Quando Chen Lu estava vivo, você não se importava. Agora que ele está morto, você está aqui fazendo esse escândalo. Para quem você está fazendo esse teatro? Sirou. Eu realmente quero saber quanta dor Zhao Lu sentiu quando ele bebeu aquelas 2 taças de vinho, por mim. Deve ter doído tanto. Tang Jinil, eu sei que você está sofrendo agora. Mas mesmo que você beba até morrer hoje, Chen Lu ainda não voltará. Sirou, você não entende. Desde que Zhao Lu me deixou, não me restou nada. Tudo que eu quero agora é que Zhao Lu retorne. Zhao Lu. Zhao Lu. Jinil. Rápido, chame uma ambulância. Isso. O Seiyu Tang já sabe onde você mora. Então você não pode voltar para lá. Esta é a minha casa. Geralmente, só eu fico aqui. Espero que não se importe em ficar aqui por enquanto. Como eu poderia me importar? É só que você me ajudou tanto. E eu não sei como te agradecer. Na verdade, tenho meus próprios motivos egoístas. Não quero que o Seiyu Tang continue a importunar você. Não é apenas ruim para a sua saúde, mas também afeta o seu humor. Deixei as coisas claras para ela. Ela nunca mais deveria me ver. Chen Lu, precisa que eu te dê uma mão para ajudar a se livrar dela completamente? Completamente livre dela. Como faremos isso? Ouvi dizer que o seu casamento é apenas uma farsa. Vocês nem sequer registraram o casamento. Por que você não se casa comigo? Vamos registrar nosso casamento amanhã. The film was translated and narrated Eu uma by vez M. pensei Media. que nunca mais me casaria nesta vida. Mas eu nunca esperei que acabaria em um casamento por impulso com Ken Luiao. Mesmo que seja um casamento de fachada. 3, 2, 1.
Você diz que mesmo sendo um casamento de fachada, você tem certeza de que não precisa de contar para sua família. Sem pressa, você sabe como eles são. Eles são muito fáceis de conversar. Estamos casados. Isto é realmente essa Ken Loyal que eu conheço. O que há de errado? Você acha que eu não faria algo assim? Não vou apenas postar isso no meu feed de notícias. Vou postar no Weibo também. Acredito que todos em toda a cidade de Yan saibam que estamos casados agora, incluindo o Seiyu Tang. Xiaoyu. Você acha que Zhao Lu vai gostar deste terno? Foi escolhido cuidadosamente pela senhorita. Tenho certeza de que ele vai adorar. Aliás, que tipo de local para casamento você acha que um homem gostaria? A senhorita está planejando um casamento para o jovem mestre. Ele tem uma personalidade reservada. Ele provavelmente preferiria um casamento tradicional chinês mais elegante. Sim, você tem razão. Seiyu Tang. Por que está comprando este terno? Chen Zixia, você chegou na hora certa. Eu estava preocupado que Zhao Lu não fosse gostar deste terno. Como Xiaoyu disse, que Zhao Lu gosta de um estilo tradicional moderno. Vá e marque um horário na loja de noivas. Eu quero um traje de casamento chinês tradicional. O quê? Você vai se casar com Chen Lu? Seiyu Tang, você já se divorciou de Chen Lu. E daí se nos divorciamos, ainda podemos nos casar novamente. Seiyu Tang. É tarde demais para você fazer qualquer coisa agora. Veja. A notícia sobre Chen Lu e Ken Loyal terem registrado o casamento já está nos tópicos em alta. Isso tudo é falso. Ken Loyal pode simplesmente gastar um pouco de dinheiro e fabricar tudo isso. Além disso, Zhao Lu não se casaria com uma mulher que ele conhece há apenas alguns dias. Ele ainda deve estar bravo comigo. Mas, Seiyu Tang, a família Ken apoia totalmente Ken Loyal. E eles já aceitaram Chen Lu como seu genro. Veja. Eles não podem estar casados. É impossível, eles não podem estar casados. Seiyu Tang. The film was translated and narrated by M Media. Olá, senhorita Sirou. A Seiyu Tang acabou de ouvir a notícia sobre o casamento de Chen Lu e saiu correndo. Rápido, vá impedir lá. Você está cansado? Chamei um carro da família Ken para nos buscar. Por que não nos sentamos e descansamos um pouco? Fiquei tanto tempo em uma cama de hospital que é muito bom poder andar por aí agora. Então vamos continuar andando um pouco mais. Zhao Lu. Sua certidão de casamento é falsa, não é? Vocês não estão realmente casados, estão? Seiyu Tang, meu marido tem um bom temperamento, mas isso não significa que você pode continuar importunando-o. Estou perguntando ao Zhao Lu. Quem você pensa que é? Seiyu Tang, quem você pensa que é? Como ousa repreender minha esposa? Zhao Lu. Como você a chamou? Eu não fui claro o suficiente, ou não está escrito claramente o suficiente em nossa certidão de casamento? Zhao Lu. Se ela é sua esposa, então quem sou eu? Ame quem você quiser. Ame quem você quiser. Seiyu Tang, você não conseguiu mantê-lo consigo. Por que está culpando os outros por isso? Yoyo. Seiyu Tang. Solte-me. Senhor Chen, doutora Ken. Vocês dois estão bem? Nós estamos bem. Tira daqui imediatamente. Sinto muito mesmo. Seiyu Tang, vamos voltar. Solte-me. Zhao Lu. Espere por mim, pode ser? Eu estava errado, está bem? Por favor, espere por mim. Zhao Lu, você está bem? Eu estou bem. Zhao Lu. Você poderia dizer o que acabou de falar novamente? O que eu disse? Esqueça, não é nada, vamos embora. Querida. Ken Loyal é minha esposa.
CUTM. Quem você pensa que é? Como ousa insultar minha esposa? Zhao Lu só pode ser meu marido. Não consigo viver sem ele. Alô? Olá. Sei Tang. Haverá um simpósio no Hospital Municipal daqui a 2 dias. Ouvi dizer que Ken Loyal e Chen Lu também estarão presentes. Precisa que eu agende para você? Faça isso. Zhao Lu. Zhao Lu. Pare de se esconder. Eu não quero fazer nada. Eu só quero ver você. CUTM, eu não quero ver você. Zhao Lu. The film was translated Você está sendo and carinhoso com narrated outra by mulher. M-Media. E eu nem posso perder a cabeça? Eu estava apenas com medo de que você me afastasse ainda mais. Pode parar de me importunar, por favor? Zhao Lu, como está sua saúde? Sua doença? CUTM, pare de me forçar. Foi você quem me forçou primeiro. 5 anos de casamento. Você disse que desistiria e simplesmente desistiu. Você não pode me dar ao menos uma chance de me desculpar? Zhao Lu, por favor, me dê mais uma chance. Zhao Lu, eu imploro. Me dê apenas mais uma chance, está bem? Juro que vou amar você como merece. Zhao Lu. Tang Jinyu. Se você tocar no Chen Lu novamente, não vou apenas parar em um tapa. Quem você pensa que é? Tang Jinyu. Pode ir embora, por favor. O que você disse? Ele disse para ir embora. Você não ouviu? Yoyo. Ken Doyal te bateu? Vá, eu te ajudo a revidar. Não precisa. Receio que isso vai incomodar o Zhao Lu. O amor realmente muda uma pessoa. Você costumava vingar qualquer desfeita. Agora, pelo bem de Chen Lu. Você, que já foi uma pessoa poderosa, curva-se por amor. É simplesmente patético. Vá descobrir onde o Chen Lu está. Vá. Estou indo agora mesmo. Ken Loyal. O Chen Lu é meu. Não vou deixar você roubá-lo de mim. Senhorita. O Sr. Chen parece estar em seu quarto, afogando as mágoas. Chen Lu, você acabou de se recuperar da sua doença. Por que você já está bebendo? Porque eu odeio a pessoa que sou agora. Por quê? Eu costumava pensar que, depois de passar pelos portões da morte, eu seria indiferente a muitas coisas. Mas, no momento em que o Tang Jinyu apareceu diante de mim novamente, tudo do passado começou a inundar minha mente. Eu ainda me sinto miserável. The film was Será que sou tão inútil assim? translated and narrated by M-Media. Não. Além disso, o Seiyu Tang sabe que você é meu amante secreto. Ela é do tipo que se vinga de cada desfeita. Tenho medo de que ela te mazuque. Eu sou seu amante secreto? Mais precisamente, a outra. Chen Lu, ser a outra pessoa é muito caro. Você pode pagar por isso? Quanto? Chen Lu, você realmente não se lembra de mim? Nós já nos conhecíamos. Zhao Lu. Posso te beijar? Acordado? O quê? Tentando fugir da dívida. Não. Deixe-me ir primeiro. Chen Lu. Ontem à noite, foi você que se aproveitou de mim. Além disso, eu até ajudei você na frente da minha mãe. Como você pretende me retribuir? Eu vou compensar você.
E como exatamente você pretende fazer isso? Vou-te comprar uma roupa nova e te levar para jantar. Você realmente acha que eu, Ken Loyal, estou precisando desse tipo de dinheiro? Então o que eu deveria fazer? Vamos nos casar. Não registramos nosso casamento. Não estou falando de um casamento relâmpago como aquele. Quero dizer, eu faço meus votos a você. Você coloca a aliança no meu dedo. Aquele tipo de casamento que pertence apenas a nós dois. Mas você e eu, casar novamente após um divórcio, não seria uma perda grande demais? Nossa família Ken não se preocupa com essas coisas. Nós só nos importamos com o destino. Eu prometo a você. Todo esse tempo, você perseguiu Chen Lu, praticamente dilacerando seu coração por ele, mas ele ainda está se escondendo na casa de Ken Loyal, com medo de sair. Yoyo, por que você não simplesmente desiste de Chen Lu? Não pense que alguém pode me convencer a desistir dele. Chen Zixia. Alô? Seiyu Tang. Chen Lu e Shen Haoran estão tomando café na cafeteria. Tudo bem? Yoyo. Você vai procurar Chen Lu de novo? Já, Lu. Você tem certeza mesmo sobre se casar com Ken Loyal? Ken Loyal é muito gentil. E, além disso, desde que fiquei doente, ela tem cuidado tão bem de mim e me ajudado com tantas coisas. De qualquer forma, a família dela a pressiona para casar e eu só estou ajudando ela a lidar com eles. Eu investiguei Ken Loyal. Ela é gentil e atenciosa. Casar-se com ela deve significar que você não será ferido novamente. Assim eu posso ficar tranquilo. O nosso é apenas um casamento de fachada e eu não ouso imaginar qualquer futuro com ela. É verdade, Zhao Lu. Você está realmente em um casamento de fachada com a Ken Loyal? Porque você está aqui de novo, Seiyu Tang. Zhao Lu. O que você acabou de dizer é verdade? Eu sabia que você não a amava. Você não poderia estar se casando com ela. Se é um casamento real ou de fachada, isso não tem nada a ver com você. Zhao Lu, sei que você ainda está bravo comigo, mas pode parar de me atormentar? Eu realmente não aguento mais. Veja, eu até comprei para você as suas rosas favoritas. Senhor. Hoje é seu aniversário. A senhorita certamente voltará. Está ventando lá fora, e sua saúde está fragilizada. Por que você não entra e espera? Ela me prometeu que passaria meu aniversário comigo este ano. Senhor, a Seiyu Tang tem que trabalhar até mais tarde na empresa hoje. Então ela me pediu para encomendar suas rosas favoritas para entrega. Feliz aniversário. As rosas são brilhantes e encantadoras. Elas são as flores favoritas de Zulunjol. Eu sempre preferi flores de macieira. Seiyu Tang. Eu costumava esperar ansiosamente, pela maneira como você parecia quando vinha me encontrar com um buquê, mas agora, eu acho isso verdadeiramente repugnante. Zhao Lu. Tang Jinyu. Não faz sentido correr atrás dele agora. O que você quer dizer? Eu posso te ajudar a reconquistar Xiaolu. Sério? Eu já disse antes, embora o que você fez no passado tenha sido imperdoável, mas recentemente, as coisas que você fez para reconquistar Xiaolu, eu ouvi sobre todas elas. Eu o conheço. O que você fez até agora não é o suficiente. Então, como posso reconquistar o Zhao Lu? O aniversário de Xiaolu é em poucos dias. Você pode pedi-lo em casamento nesse dia. Organize um casamento grandioso, que pertença apenas aos dois, para compensar os arrependimentos que ele sentiu. Desde que você faça tudo com perfeição, ele certamente o perdoará. Por que eu deveria acreditar em você? Seiyu Tang, não estou aqui para negociar negócios com você. E você não tem outra escolha agora. Se você quer reconquistar Xiaolu, você tem que me ouvir. Tang Jinyu. Eu quero que você assista com seus próprios olhos enquanto Xiaolu se casa com outra pessoa, e sinta o gosto de perder tudo. Chen Zixia. Falta meio mês para o aniversário do Zhao Lu. Vá reservar o organizador de casamentos primeiro. Eu vou pedir Lu em casamento. E o traje de casamento. Zhao Lu gosta de pintura. O local. Vamos fazer na galeria que ele visita com frequência. Sim, mas Seiyu Tang. Por que você está tão animada de repente? O Sr. Chen realmente te perdoou? E ele vai aceitar sua proposta? Você está me questionando? Eu não ousaria. Yoyo, deixe-me falar claramente.
Aquele amigo de Chen Lu é calculista e muito ardiloso. Não caia na armadilha dele. Você deveria realmente consultar Chen Lu sobre isso primeiro. É verdade, Seiyu Tang. Embora você seja inigualável nos negócios, você ainda é impulsiva demais quando se trata de amor. Não acabe fazendo todo o trabalho para o benefício de outra pessoa. Vocês são muito prolixos. O dote da família Ken é o seguinte: 90 quilos de ouro, 10 mil taéis de prata, 60 carros de luxo, 1000 rolos de seda, 20 peças de jade, 4 ruí de jade. Senhorita Ken, o dote foi preparado. Apenas esperando pelo dia do casamento. Chen Lu, espere eu me casar com você. Cirou. Tem certeza de que contou ao Zhao Lu? Ele realmente virá? Ele aceitará meu pedido. Yu, você já perguntou isso 800 vezes. Se Chen Lu a perdoar desta vez, e vocês dois se reconciliarem, você deve tratá-lo bem. Eu aceitarei. Vamos. Meu Deus. A organização deste pedido de casamento, até que está muito boa. Sim, está realmente bem decorado. Chen Zexia, descubra quem é o organizador, e pague a eles o extra, certo? Senhor Tang, queria me ver? Ken Loyal. O que você está fazendo aqui? Este é o meu local de pedido de casamento. Você não é bem-vindo aqui. Senhor Tang, você está brincando. Esta é a minha proposta. Se o Senhor Tang quiser ficar para uma bebida, eu ficaria feliz em atender. Seu pedido de casamento? Para quem você vai pedir? Quem é o noivo? Me diga. Eu sou um noivo. Zhao Lu. Você está mentindo para mim, não está? Eu sou um noivo dela. Chen Lu, você entende o que isso significa? Não, Zhao Lu, você deve estar brincando. Isso não tem graça nenhuma. Nenhuma graça. Não me assuste desse jeito. Seiyu Tang. Eu nunca serei capaz de te perdoar. E eu nunca mais ficarei com você. Nunca foram as rosas que eu gostava. Era a begônia em meu peito. The Chen film Lu. was translated and narrated by M Media. Você quer se casar comigo? Não. Tang Jinyu, você nunca será capaz de compreender a sinceridade que Ken Loyal tem por Zhao Lu. Então, você deveria apenas deixar ir. Pare de se apegar a ele. Apenas dê a ele sua benção sincera. Prometo que estou disposto a tomar Ken Loyal como minha esposa. Tomar Ken Loyal como minha esposa. Pessoal. Yu. Genil. Você poderia me passar aquele pincel? Claro. Minhas fotos. O mundo inteiro sabe que eu gosto dele. Só ele não sabe. Aquela pessoa que prendeu minha juventude nunca olhou para trás por mim. Chengdu não gosta mais de mim? Devo simplesmente desistir? Ele é casado. Sentado sozinho em uma mesa de estranhos. O anfitrião está começando a parte de aquecimento. Você e ela trocaram um olhar cheio de afeição. Enquanto eu e minhas memórias nos escondemos no canto, invisíveis. Chen-Lu. Você se lembra? Você gostou de mim por 10 anos inteiros. Porque você não me contou. Eu não tive coragem de dizer. Tive medo de que você me rejeitasse. Ken Loyal. Vamos parar com esse casamento de fachada.
Mesmo que hoje eu não tivesse encontrado esses fatores, eu ainda teria te contado. Eu já me apaixonei por você. Tudo bem. Sr. Chen. Uma palavra dita não pode ser retirada.